sentado aqui, é momento de reflexão. Qual a reflexão de hoje? A gente vai seguir o que a gente já andou um pouco. A gente falou sobre entregar o que o cliente quer baseado em quem ele é. Eu estou olhando ali porque é ali que está escrito, a minha cola. Sair melhor do que entrou. Falamos também, quando a gente fala sobre singularidade, a gente de alguma forma faz uma reflexão similar. Quando a gente fala do que o simples é melhor. Quando a gente fala da filosofia budista, do it yourself. Se a gente for resumir todas essas reflexões de alguma forma, vou estar enroscando aqui, de alguma forma, a gente pode resumir nessa reflexão que eu vou fazer hoje. Baseado em tudo isso que a gente falou, pensou, refletiu, será que a nossa função é aplicar exercícios? Olha que coisa muito louca que eu estou falando. Eu estou falando em geral aqui com professores de educação física, pessoas com mestrado, doutorado, tudo na área, onde a gente sempre falou de exercícios, e estou tentando dar uma outra observação para a nossa área. Será que a nossa função é dar exercícios ou os exercícios são um meio para algo um pouco maior? E esse algo um pouco maior que eu estou falando é uma transformação. Eu acho que nós vamos caminhar enquanto área, não só nós, mas eu acho que a maioria das áreas vão caminhar para esse entendimento, que nós somos elementos de transformação. E um meio que a gente usa muito poderoso é o exercício. Aqui por diversas razões a gente usa o exercício como meio. Um, pela nossa familiaridade. Mas a nossa familiaridade também não vem do além. Não é realmente eu escolhi entre todas as coisas que eu podia usar de meio, usar o exercício. Eu uso o exercício pela familiaridade que eu tenho, mas principalmente por ele ter me mostrado ao longo do tempo a poderosa ferramenta que o exercício é na transformação. Quem já trabalhou com time sabe bem disso. Quem viveu do esporte como nós vivemos o tempo inteiro sabe como o esporte é transformador. E se a gente for olhar quantas vidas mesmo, a gente tem histórias e histórias aí de atletas que poderiam estar numa situação bem complicada, mas ao escolher o esporte como caminho, fez dele um elemento transformador. Então, eu estou propondo aqui uma reflexão. Lembra, gente, quando eu falo de reflexão, eu não estou falando de ditadura, eu não estou falando de imposição, eu estou falando de reflexão. Um ponto para a gente refletir, isso aqui estava me incomodando, agora só. Um ponto para a gente refletir, se quando a gente coloca o exercício como meio e não mais como fim, o que efetivamente pode mudar? Lembra da história do último case, por exemplo, da Josane? Chegou aqui ruim, saiu daqui bem. O exercício ali não foi sequer o meio. Lembra? Eu escolhi outras estratégias, como a massagem, ou até deixei ela dormir um pouco. Ela precisava descansar. E ela precisava, mais do que descansar, ter a percepção de que alguém cuida dela e de que alguém está olhando para os problemas dela. E nesse dia eu não usei o exercício, até depois dei uma movimentaçãozinha para ela, até para ela poder soltar também melhor o corpo e isso gerar um benefício maior para ela. Mas o resultado foi excelente. E só foi possível criar essa linha de trabalho pela convicção que eu pelo menos tenho no meu trabalho, na minha função e na minha vocação, de que o meu serviço é transformar vidas. E eu uso disso o treinamento, os exercícios, como uma das principais ferramentas. Mas não necessariamente eu preciso usar essa ferramenta o tempo inteiro. É claro que tem que haver um contexto para eu não usar ela, porque de alguma forma eu uso também o exercício como uma forma de atrair pessoas para vir aqui para serem transformadas. Mas desde que ela senta nessa cadeira aqui pela primeira vez, para escutar a nossa maneira de trabalhar, isso vai ficar bem claro para ela, que nós estamos em compromisso numa jornada que vai além de se exercitar. Quando a gente colocar o exercício como fim, eu sempre sou obrigado a utilizar o exercício. E masterizar o exercício é o meu fim, e não masterizar a pessoa, e não transformar a pessoa. No dia a dia, talvez a percepção não seja nem tão grande da diferença, mas o resultado final é brutal.
Se eu tenho entendimento da pessoa como uma tríade de corpo, mente e espírito, treinar só o corpo é treinar 1/3 desse problema. Então, quando eu for escolher o meu exercício, eu tenho que escolher também um exercício que vai falar com o racional da pessoa, ou vai estimular o racional dela, ou vai estimular ela a pensar. Aqui ninguém vem com um fone de ouvido, sabia? Porque não faz muito sentido. Os exercícios você tem que prestar tanta atenção no que você está fazendo, que o fone talvez vá até te atrapalhar. Então a pessoa entra até num estado meditativo dentro do próprio exercício, mas num estado de atenção, num estado de concentração. E tudo isso daí fala muito com o espírito dela e fala muito com o racional dela. Estimula a inteligência dela. E a gente pode colocar a inteligência em formas ainda diferentes. Por que não gerar questionários durante o exercício para a pessoa ter que responder algo enquanto ela também tem que dar uma solução motora? Se a gente for pensar, no esporte não é assim. Eu tenho que fazer um passe pro cara, ou chutar o gol, mas eu tenho que ler tudo que está à minha volta, eu tenho que sentir tudo que está à minha volta. E quanto melhor eu fizer isso, melhor jogador eu vou ser. Porque não adianta, quantos jogadores você dá uma bola pra ele e fala, faz graça que for, o cara arrebenta pra fazer a graça que for. Aí você põe o cara pra jogar em campo, não produz nada. E você põe um cara que às vezes você até brinca, esse aí não faz 3 embaixadas. Tipo o Túlio Maravilha, alguém lembra do Túlio? Túlio não fazia 3 embaixadas. Porém, mesmo não fazendo essas 3 embaixadas, ele fazia muito gol. Porque o jogo não se resume em fazer embaixada, o jogo tem um valor maior. E eu acho que isso está faltando um pouco no entendimento do nosso treinamento, e ao faltar um pouquinho nesse entendimento, falta um pouquinho de colocar essas situações dentro das nossas estratégias. Então o ponto de reflexão hoje é pensar o exercício como um meio, não mais como um fim. Isso vai colocar você num outro patamar. Eu acho que eu falei em algum vídeo aqui, de que eu tenho aqui em volta de mim uma Bodytech, eu tenho em volta de mim uma Smart Fit, eu tenho em volta de mim um CrossFit, eu tenho estúdios de funcional aqui em volta, e a percepção que eu tenho é que eu não concorro com eles, porque eu entrego outra coisa. Tem um estúdio de bike aqui do outro lado da rua. Então, ao não concorrer com eles, eu posso dizer que a gente navega num oceano azul. Mas tudo meu tem que estar voltado para isso. Não adianta só eu vir aqui, sentar, ligar uma câmera e falar esse discurso. Eu tenho que vivenciar isso e acreditar muito nisso. E eu não estou pedindo para você acreditar, lembra? O mentorship é um ponto de transformação. Eu estou sugerindo ideias, eu estou sugerindo interrogações, pontos de reflexão, para a gente pensar o que eu poderia agregar de valor ao meu trabalho para atingir um objetivo maior do que apenas dar exercícios. Esse objetivo maior é transformar as pessoas, e para transformar as pessoas eu efetivamente posso fazer uso de qualquer coisa, desde que ela tenha a percepção de ser transformada, e ela tenha a percepção de que valeu a pena estar aqui, e volta ou sair melhor do que entrou. Quando eu tenho essa percepção de transformação, eu tenho que inserir esse cliente também dentro desse processo. Ele tem que ficar claro para ele que aqui nós vamos cuidar dele, mas que ele tem que participar. Ele não é um ser passivo, ele é um ser ativo. E isso também é um ponto muito relevante do processo. A gente tem capacidade enorme de ver o que o exercício está fazendo, o que o aluno está fazendo, entender algumas necessidades dele e direcionar essas necessidades, mas a gente não tem capacidade de sentir. E se eu levar em consideração que o sentir faz parte do resultado final, eu tenho que colocar ele para contribuir com o processo de sentimento da nossa trajetória. E o resultado final é sempre ele. Ó, tem um caminhão buzinando ali. O resultado final é sempre ele e a transformação dele. Então o meu compromisso deixa de ser agora com o exercício. Meu compromisso passa a ser com o aluno. Meu compromisso passa a ser com o cliente. Mas principalmente o meu compromisso passa a ser com um ser humano que está aqui dentro. Quando eu coloquei o nome de Instituto de Performance aqui, foi uma forma de eu agregar um pouco mais de valor do que simplesmente chamar de estúdio ou academia. E antes, assim, internamente, porque foi um nome que não gerou um entendimento maior para as pessoas, vou passar o caminhão aí, esse entendimento de espaço de transformação, era o nome que a gente usava aqui internamente, em reuniões, assim, nós não somos uma academia, nós somos um espaço de transformação. E isso era um
uma frase que eu martelava em toda reunião: nós somos um espaço de transformação, nós somos um espaço de transformação. E o mais legal é que essa transformação, ela é do cliente, mas ela é nossa. A gente se transforma também nesse processo. E a gente entende que tudo que o cliente falar, por exemplo, tem um valor absurdo e deve ser muito levado em consideração. Tudo que ele sentir tem um valor absurdo e deve ser levado em consideração. E a nossa preparação para esse cliente como objetivo é prepará-lo para o mundo lá de fora e não para o mundo perfeito. Eu falo isso um pouco na filosofia budista lá do empreendedorismo da semana passada. Eu não vou ficar carregando peso, eu não vou ficar produzindo situações para o cara para passar uma informação para ele de que as ações dele não geram consequências. Não, as ações dele geram consequências. Então, é uma informação que tem que ter aqui dentro também. Porque eu quero preparar ele para ser feliz no mundo de verdade. O mundo de verdade não se adapta a você. O ser humano chegou onde ele chegou porque ele é o animal mais adaptável da face da Terra. Então isso talvez seja um enorme valor que a gente tem, a capacidade de adaptação. E a capacidade de adaptação tem que ser estimulada. E aí a gente vai divagando mais ainda e a gente vai pensando agora no lado profissional. Legal, Samora, eu entendi isso daí, eu coloco em prática isso daí. Mas vamos falar de exercício agora? Esse mindset tem que começar a mudar. Eu coloquei, acho que uma das nossas discussões no WhatsApp, e tem naquele primeiro vídeo que eu falo, acho que é a história do samurai, acho que é na semana 0, e que eu coloco assim: eu acredito que o professor hoje tem que ser um generalista e não mais um especialista. Por que ele tem que ser um generalista? Porque se ele for especialista, ele vai ser especialista numa fisiologia, numa biomecânica, no raio que for. Eu acho que isso daí tem que ser ferramentas. Isso está no material dele, ele tem que saber sobre tudo isso. Mas ele tem que saber o suficiente para que ele possa aplicar isso a algo de maior valor. Então, como a gente lida com o ser humano, se tem uma coisa que a gente tem que ser especialista, não é em biomecânica, é em ser humano. E ser humano não é só biomecânica e fisiologia, não é só anatomia. O ser humano vai além. Então eu tenho que ser especialista em várias matérias, em várias capacidades, em várias características que são plenas e fortes no ser humano. Então, por exemplo, eu tenho que ser especialista em saber o que motiva um ser humano. É claro que isso não pode ser generalizado também, lembra? O ser humano é único e singular. Mas elementos que possam gerar motivação, engajamento, como se comunica com o ser humano, como gera um ambiente de maior transformação para o ser humano. E aí, por exemplo, um ponto em questão que favorece muito é a própria criatividade. A criatividade é um ponto fundamental para gerar a transformação. E ser criativo é mais simples do que a gente parece, do que nos parece. Talvez algumas pessoas acreditam que ser criativo é um dom. Esse cara é criativo, esse não é. É uma coisa treinável como qualquer outra. Então eu recomendo, e de novo isso vale como uma reflexão, tá, gente? Eu nunca estou aqui, acho que você tem que fazer isso, você deve fazer isso, você só vai alcançar a felicidade, sucesso profissional se você fizer isso. Não, isso não é minha postura, não é isso que eu quero passar para vocês. Aliás, a nossa tarefa diária é tentar ser cada dia mais simples. E a simplicidade tem que trazer para a gente também a humildade. E vou falar que é uma tarefa que eu tenho que me preocupar todos os dias com ela. E às vezes a gente falha, às vezes a gente passa uma ideia mais arrogante, ou a gente deixa esses conceitos um pouco de lado. E a vigilância nesse conceito é muito importante. Então eu recomendo, e de novo é uma recomendação, que a gente explore outros campos da nossa vida. Então que a gente viaje mais, que a gente vá visitar coisas que em geral a gente não visitaria, sei lá, um museu, uma exposição de arte, visitar um restaurante de comida diferente do que a gente está acostumado, assistir filmes diferentes do que a gente viu, ler revistas diferentes do que a gente lê, visitar sites diferentes do que a gente visita, criar o que a gente vai chamar de insumos, de input, para que o nosso repertório cada vez seja maior. Porque eu nunca sei qual vai ser a ferramenta que eu vou usar para gerar transformação em alguém. E se eu tenho como objetivo transformar um ser humano, eu tenho que estimular ele por todos os campos. É claro que eu não posso me descaracterizar, a nossa sociedade foi construída dessa forma. Então a gente fez uma graduação para poder atuar como a gente atua hoje. Mas acho que aí a gente pode pensar como usar essa graduação de uma forma diferente, mais rica, mais completa e ir mais além.
que você acha disso? Tá vendo aqui embaixo, ó? Tem um negócio de comentário, não tem? Comenta pra mim. Deixa eu estimular você a comentar alguma coisa. Alguma vez você teve na sua jornada profissional, você utilizou alguma ferramenta que não tenha sido exercícios e teve algum bom sucesso ou alguma experiência negativa? Compartilha com a gente. Lembra, mentorship é uma transformação de todos. E eu preciso da sua parte, do seu compromisso, como eu preciso do compromisso do meu aluno. Por isso que eu encho o saco de vocês toda hora. Conta a sua história, compartilha, fala, posta lá na rede social. Porque transformação sempre vai além. Transformação nunca é unilateral. Se ela não é unilateral de mim para você, você estando nesse lado agora aí, você gostaria que a transformação viesse só de mim para você? Lembra, amanhã você está desse lado aqui, o teu aluno que está aí, ele também não gosta. E ele, quanto mais integrado, quanto mais respeitado, quanto mais escutado, quanto mais sentido dentro desse processo, mais engajamento isso gera, mais respeito ele vai ter por você e por todo o processo, mais compromisso ele vai ter também. Valeu? Foi legal? Tô aguardando o comentário de vocês. Boa semana para todos, tem vídeo pra caramba pra gente ver. E vamos lá, nós estamos só na nossa semana 4/30. Um grande abraço.